Então, se eu for a demonstrações financeiras e for procurar o meu volume de vendas, em que demonstração financeira é que eu encontro? E a resposta é óbvia, vou encontrá-lo na demonstração de resultados. Na demonstração de resultados há lá uma parte que diz total de proveitos. Total de proveitos é o meu volume de vendas. Eu pego nesse valor, valor das vendas, escrevo num papel. Depois eu quero saber qual é o meu volume de ativos. Então vou ao meu balanço, à coluna da esquerda do meu balanço, diz ativos, e a última linha da minha coluna da esquerda é total de ativos. Eu escrevo por baixo do volume de vendas, pego numa máquina de calcular, e estas são as boas notícias, você não tem que saber fazer uma conta de dividir à mão. Pode usar a máquina de calcular. E quando divide o seu volume de vendas pelo seu valor de ativos, você apura o rácio de eficácia da sua empresa. Ó Paulo, qual é o rácio bom? Eu não consigo dizer-lhe qual é o rácio bom, porque aí sim vai depender da especificidade do seu negócio. Para saber qual é o rácio bom, tem que entender os rácios dos seus concorrentes. Deixe-me que lhe diga, são públicos. Esses dados são publicados pelas empresas de informação de crédito e pode comprar as demonstrações financeiras dos seus concorrentes, como eles podem comprar as suas. E eu recomendo, compare os seus rácios com os dos seus concorrentes. Porquê é que quer comparar? Porque se alguns dos seus concorrentes, principalmente os seus melhores concorrentes, tiverem rácios superiores aos seus, isso dá-lhe um sinal de pelo menos quanto os seus rácios podem progredir. Então dá-lhe um padrão de progresso imediato e quem sabe um dia pode ultrapassar ainda os rácios dos seus clientes, dos seus concorrentes. Depois preciso de medir a eficiência da minha empresa. Como é que eu meço a eficiência da minha empresa? Eu meço a eficiência da minha empresa se eu conseguir medir a sua capacidade de transformar lucros em vendas. A sua capacidade de transformar lucros em vendas. Desculpem, vendas em lucros. Transformar vendas em lucros, ou seja, de tirar lucros das vendas. Onde é que eu encontro lucro nas demonstrações financeiras? Encontro em dois lados. Encontra no balanço da sua empresa e encontra na demonstração de resultados. Escreve o valor do seu lucro aqui. Paulo, que tipo de lucro é que eu uso? Use aquele que quiser, mas use sempre o mesmo. Eu sugiro que use ou o resultado líquido, é o que eu prefiro usar, e o resultado líquido é depois de eu pagar impostos, depois de eu considerar as amortizações, de eu considerar as taxas de juros, todas essas coisas, é o resultado líquido, ou pode usar aquilo que nós normalmente em gestão chamamos de EBITDA. E EBITDA são exatamente os lucros antes das amortizações, antes dos impostos e antes dos juros que pagou. Então, se colocar o lucro numa folha e o dividir pelo seu volume de vendas, acaba por calcular uma margem líquida, ou seja, qual o rácio, a sua capacidade, qual a percentagem das suas vendas que consegue transformar em lucro. Mais uma vez, queremos comparar com períodos diferentes dentro da nossa empresa. Mais uma vez, se tivermos essa curiosidade, e eu acho que devemos comparar com os nossos melhores concorrentes. Depois quero medir a produtividade da minha empresa. Produtividade da minha empresa. E para medir a produtividade da minha empresa, mais uma vez, eu preciso de vir à demonstração de fluxos de caixa, e onde diz demonstração de fluxos de caixa, onde diz fluxos de caixa das atividades operacionais, fluxo de caixa operacional, dinheiro O, como eu costumo chamar, colocamos nesse valor, vou pôr aqui um cifrão, dinheiro O sobre o valor do meu lucro. E acabo por medir a capacidade da minha empresa transformar lucro em fluxo de caixa operacional. E esta parte é muito importante. Eu não quero o meu lucro transformado em fluxo de caixa das atividades de investimento. Eu não quero o meu lucro transformado em fluxo de caixa das atividades de financiamento. Eu quero o meu lucro transformado em fluxo de caixa das atividades operacionais. Porquê? Porque este é que atesta da saúde da minha empresa. Nenhum dos outros dois atesta dessa mesma saúde. Então repare, com 3 rácios, 3 contas de dividir, leva 5 minutos por mês a fazer. 5 minutos por mês. Acompanhando o progresso destes rácios ao longo do tempo, comparando estes rácios com a sua concorrência,
você já está, do ponto de vista da gestão da sua empresa, no top 3% dos empresários do mundo, com 3 rácios muito simples. A partir deste momento já começa a poder monitorizar a cada mês, não 6 meses depois do ano ter acabado, a cada mês, se a sua empresa está na direção certa, já pode monitorizar se está a ganhar o jogo ou se porventura precisa de fazer afinações, ajustamentos nessa direção, fazer afinações e ajustamentos nas decisões que está a tomar. Porque estes 3 rácios já funcionam como 3 faróis. Depois é óbvio que há um monte de outros rácios, que há um monte de outras coisas que pode acompanhar. Mas, por favor, comece pelo mais simples, comece pelo mais fácil e, à medida que se vai familiarizando com isto, vai podendo, à medida também das suas necessidades, tirar mais informação da sua empresa, informação essa que lhe será também, obviamente, muitíssimo útil.